A paz de Cristo e o amor de Maria, nós conhecemos as 5 verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem nos vídeos anteriores e nos próximos vídeos nós iremos falar sobre a diferença entre a falsa e a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje nós vamos falar sobre os falsos devotos de Nossa Senhora, e é importante a gente conhecer essas falsas devoções, porque daí a gente tende a evitá-las no nosso dia a dia. E aqui no livro, no tratado, ele traz pra gente 7 tipos de falsos devotos. E são eles os devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. É natural que a gente se identifique com uma característica ou outra de algum desses falsos devotos que a gente vai falar no vídeo de hoje. E não tem problema, é só a gente saber reconhecer isso e a gente mudar no nosso dia a dia para que a nossa devoção à Nossa Senhora seja o mais caminhando para o perfeito possível. Devotos críticos são aquelas pessoas que têm até alguma devoção à Santíssima Virgem, porém elas criticam quase todas as práticas exteriores que almas simples fazem à Virgem Maria. Eles colocam em dúvida o poder da Santíssima Virgem, os milagres e as curas e as graças, que ela pode alcançar para cada um de nós. Desdenham de pessoas que se ajoelham diante de imagens, acusam essas pessoas de idolatria. Então, eles têm uma certa devoção, porém eles são muito críticos com as práticas exteriores. E esse tipo de falso devoto, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser influenciados por eles, Porque eles acabam afastando almas simples com o intuito de falar que isso é um exagero, isso é um abuso, isso é uma idolatria, e aí acaba influenciando outras pessoas e afastando outras almas da Santíssima Virgem. Escrupulosos são aqueles devotos da Virgem que têm medo de desonrar o filho se honrarem demais a mãe. Então eles não gostam tanto de práticas exteriores, eles se incomodam com muitos louvores à Santíssima Virgem, com procissões, Santo Terço, todas essas práticas exteriores, porque para eles estão desonrando, eles têm receio de desonrar Jesus se eles honrarem demais a Santíssima Virgem. Eles costumam dizer que só Jesus é o único medianeiro, que só ele que devemos pregar, que essa é a doutrina sólida. E não há nada de errado com isso, só que a forma como pregam isso é muito perigoso e a gente precisa tomar cuidado para isso não adentrar no nosso coração. Até porque quem reza a Nossa Senhora reza também a Jesus Cristo por meio dela. Tenhamos muito cuidado para não cairmos nesse pretexto, de não honrar demais a mãe. Isso é uma tremenda cilada do inimigo, justamente para nos afastar dela, porque se a gente honra demais a mãe, nós estamos honrando perfeitamente a Jesus Cristo, porque ela é quem nos conduz a seu Filho Jesus. Observemos bem essa frase: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Igreja, junto do Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois a Jesus Cristo. Maria não é maior ou igual a Jesus. Afirmar isso seria uma heresia, mas sabemos que, para melhor bendizer a Jesus, é bom que antes louvemos a Virgem. Exteriores são aqueles falsos devotos que estão preocupados apenas com as práticas exteriores, mas não têm nenhuma vida de oração, não têm nenhuma vida interior. Eles até vão à Santa Missa, participam, mas não prestam atenção, rezam terço às pressas e não diariamente. Vão às procissões, mas não vão com a verdadeira devoção. Até podem utilizar a pulseirinha, a cadeia, que é sinal
de que a pessoa é consagrada à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria, podem utilizar véu, se vestirem modestamente, mas eles não têm aquela vida interiorizada, né? Não têm uma vida de oração, e isso dificulta para que eles busquem exatamente a imitar as virtudes da Virgem Maria. Então, mesmo que exteriormente eles estão, né, ok, digamos assim, interiormente ainda está bagunçado, né? A vida deles não condizem com o que eles demonstram no exterior, né? Eles não buscam mudar de vida, não buscam de fato imitar a Santíssima Virgem em todas as suas atitudes do dia a dia. E ainda criticam as almas que se aplicam ao interior, que dedicam realmente parte do tempo para estarem junto da Santíssima Virgem na reza diária do Santo Terço e em outras práticas de oração. Presunçosos são aqueles que são amantes do mundo, entregues às suas paixões e más inclinações, mas se dizem cristãos e devotos da Santíssima Virgem. Dormem em paz com seus maus hábitos e nem se esforçam para corrigi-los. Vivem sob o pretexto de que nunca serão condenados, porque eles são devotos da Santíssima Virgem, consagrados, porque eles rezam o terço e também porque andam por aí com medalhas e escapulares. E aí acham que já está garantida a salvação da alma. Nada é tão prejudicial no cristianismo quanto essa presunção diabólica. Até porque não faz o menor sentido dizer que ama a Virgem se ofende o seu filho com os pecados que a pessoa não tenta nem corrigi-los e nem melhorar ao longo da vida. Para ser um devoto da Santíssima Virgem não significa que a gente não vá cometer nenhum tipo de pecado, não é isso. E sim que a gente tenha um sincero propósito de não ofender a Deus com os nossos pecados, de não cometer pecados mortais, se cometê-los, recorrermos, né, ao sacramento da confissão e durante, ao longo do nosso dia, a gente sempre tentar evitar, né, gente, qualquer tipo de pecado. Inconstantes. Agem pela emoção. Ora são fervorosos, ora são tíbios. Por agirem por emoção, vão abraçando vários tipos de devoções e não seguem à risca, né, e com fidelidade as regras. Acabam por nem observar as regras de cada devoção. Querem abraçar muitas coisas ao mesmo tempo e, no fim, acabam abandonando tudo. Então, é melhor que a gente selecione uma prática devocional para que a gente faça com fidelidade no nosso dia do que tentar abraçar muitas e, no fim, não realizar nenhum. Hipócritas. Escondem seus maus hábitos e pecados a fim de se passarem pelo que não são. Aos olhos dos homens, bela viola, mas aos olhos de Deus, não tão belo assim. Interesseiros. Só recorrem à Virgem para alcançarem alguma cura ou algum milagre. Depois de alcançarem, até voltam com uma certa gratidão, uma vez ao ano, digamos assim, para agradecer, mas não estão ali por amor a ela, só estão ali mesmo para ganharem alguma causa. E esses são os 7 tipos de falsos devotos, e a gente até pode se identificar com algum desses aspectos, ou a gente pode até já ter passado por alguns deles, e é importante conhecê-los para que a gente analise a nossa vida, o nosso interior, à luz dessas verdades. E assim que reconhecermos, podemos voltar atrás e mudar o nosso comportamento. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem para que tenhamos a graça da conversão e da fidelidade. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado dom do Pai Celestial. Fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna. Do Pai, solene promessa, dás força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos, afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também,
com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella, ave do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém.